iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje abordando um tema que complementa o assunto do programa anterior, que é a comunhão cósmica, né? A comunhão cósmica é a resultante, ou melhor, a paz interior, assunto que comentamos no programa anterior, né, no programa passado, é a resultante da comunhão cósmica bem-sucedida, de uma comunhão cósmica bem feita. E o que vem a ser isso? Antes de refletirmos, como de hábito, vamos assistir um vídeo sobre o tema. Ação cósmica. Já pensou quanto do futuro da humanidade e do planeta pode estar em nossas mãos? Meditar é o expandir da consciência que somos na unidade. Quando isto ocorre, sentimos um imenso amor por todos os seres, pois nesta condição todos somos um. Quanto mais meditamos, mais somos capazes de amar. Quanto mais amamos, mais madura se torna nossa sabedoria. Quanto mais sábios somos, mais natural é a ação desinteressada, impessoal. A arte da meditação nos prepara para as inspirações mais profundas de nosso eu interior. Lembre-se, esta possibilidade de cooperar no processo do mundo é a maior honra do ser humano. É a meta de todos nós. Meditemos. Frater Elias, aí vimos um vídeo que fala da harmonização, né, da meditação. Então, como é que podemos desenvolver esse tema para os nossos amigos aí que acompanham o programa? Bom, o interessante, né, quando a gente vê tudo isso, é que a gente vai sentindo de que a repetição, por mais que procuremos fazer diferente, mas ela se faz presente, né? Quer dizer, o aprendizado vem através da repetição. Uhum. Então, agora uma coisa que precisa ficar bem, vamos dizer assim, claro nesse clipe, é que essa expressão, vamos dizer assim, harmonização cósmica, ela é, vamos assim dizer, quase que diria assim, puramente Rosa Cruz. Uhum. Podemos dizer assim que a origem dela é rosacruciana, vamos assim dizer. Não é? E no momento que nós estamos vivendo, e que o clipe nos chama a atenção nessa direção, de que quanto que nós podemos fazer, né? Pela humanidade, pelo planeta, enfim, por tudo. Não é? Por todo o cosmos, vamos assim dizer. Uhum. Isso vem através dessa harmonização. Então é importante nós entendermos um pouquinho que seja isso, porque não é uma coisa tão complexa assim, como nós já falamos, não é? E muitas das vezes nós atingimos a harmonização, só que nós não temos
vamos assim, nem ideia do que seja. Não é? Às vezes até já falamos isso em alguns programas, vamos dizer assim, você já está costurando e naquele momento pode ter um momento assim, de harmonização. Você pode ter uma inspiração, pode vir algumas soluções de algo que você estava buscando. Às vezes você até varrendo, vamos dizer assim, a rua. Uma vez tivemos uma oportunidade de falar com uma criatura que trabalha na limpeza das ruas, como um varredor de rua. Que coisa mais linda o diálogo, a conversa com aquela criatura. De como é que ele varria, como é que ele fazia. Não era um simples varrer. Para ele, aquele varrer era realmente, ele não estava limpando só as calçadas da rua, mas ele estava proporcionando um benefício às criaturas que passavam por ali. E estava evitando que alguns outros males, vamos dizer assim, proliferassem, porque ele recolhia alguns dejectos e algumas coisas. Não? Era Então, um trabalho consciente. Que tudo é um trabalho, aí é que entra, um trabalho consciente. Mas como é que vem essa consciência? É justamente isso. Porque se nós observarmos bem, a harmonização cósmica, ela nos começa a conduzir por que caminho? Relaxamento, meditação. Se nós meditamos, nós começamos a entrar num caminho assim fantástico para a gente chegar à harmonização, vamos dizer assim, cósmica, que é o quê? Discernimento, a capacidade de discernir as coisas. Através da capacidade de discernir, nós começamos a nos tornarmos mais intuitivos. Certo? Então veja que à medida que isso se desenvolve, veja, nós vamos tornando seres melhores. Não é? Então nós estamos falando de repetição aqui, que nós já falamos algumas vezes de pensamento, palavras e ações. Não é? Quer dizer, é uma trilogia, vamos dizer aqui. São 3 pilares importantíssimos de nós entendermos. Mas muitas das vezes temos que repetir isso inúmeras vezes para nós entendermos. Mas qual é a razão? O que é o pensamento? Tem pessoas que até hoje não entendem, que acham que o pensamento não serve para nada. Que o pensamento não tem nenhum poder, não tem nenhuma finalidade. Entendeu? Porque eles ficam esperando que alguma outra coisa venha de algum lugar e pronto. Certo que se ele chegar a um grau de desenvolvimento de uma harmonização cósmica total, possivelmente seja diferente. Mas no processo nosso de desenvolvimento, nós temos que fazer isso de forma consciente. Então nós temos que aprender o quê? A pensar. Temos que emitir pensamentos construtivos, benéficos e úteis. Porque isso vai refletir em quem? Em cada um de nós. Frater Elias, o pensamento, nós estudamos na ordem, né? O pensar, ele tem resultados vibratórios, né? Ele tem natureza vibratória, né? Então essa alquimia mental que vai sendo feita, visando a harmonização cósmica, ela vai provocando uma alteração vibratória na pessoa e no ambiente também, em seu derredor. Veja, hoje tem uma teoria que, se não me falha a memória, né? Eu acho que é teia de cordas, uma coisa assim. É, teoria das cordas. Teoria das cordas, não é? Quer dizer, veja, a ciência já está avançando por aí. Não é? Que realmente o que ela quer dizer? Que existem vibratórios, são campos vibratórios, vibrações, não é? E que tem vibrações de várias qualidades, de várias intensidades, e vibrações construtivas e vibrações destrutivas. E que depende muito de como nós entramos na construtiva ou na destrutiva. Nós estamos em ressonância com o quê? Veja que coisa fantástica. Quer dizer, então nós não podemos mais dizer que não tem nada a ver o pensamento. Não tem nada a ver, qualquer pensamento está valendo. Não é assim, nós temos que escolher, temos que pensar o melhor possível, justamente por isso que nós vamos entrar em ressonância com vibrações idênticas, ou quem sabe até superiores. Não, o que nós temos que pensar é sempre assim, se eu consigo 10%, posso ficar certo que estão acrescentando mais 30, 40, quem sabe até 90. Agora, se eu não consigo nem 10, não tem como acrescentar nada. Não é? É mais ou menos como o termômetro. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Não tem como. Se estiver esfriando, vai para onde? Vai para baixo. Se estiver esquentando, vai para cima. Lembra aquelas brincadeiras de criança ainda? Está esquentando. Quer dizer, você está chegando perto do tesouro, você está próximo de descobrir
de alguma coisa ser revelada para você. Então a gente dizia, né? Está esquentando, está esquentando. Então, na nossa vida prática, vamos dizer assim, como estudante de misticismo, vamos assim dizer, nós temos que entender que essas coisas são simples. E temos que passar isso sempre e vivenciar isso de forma simples. E a mesma coisa, isso vale para as palavras, vale para as ações. Agora, nós precisamos ter cada vez mais, estarmos atentos à questão do pensamento. No programa passado nós falamos a questão da luz. E olhe lá que luz e pensamento nós precisamos acompanhar isso muito de perto para vermos a proximidade de tudo isso. Como é que isso está? Entendeu? Então nós temos que entender que nós temos que pensar melhor. Nós temos que ler boas coisas, vermos boas coisas, porque realmente isso reflete totalmente na nossa vida. Então, ele vai dizer assim, mas o que tem que ver isso com a harmonização cósmica? Claro que para ver uma harmonização cósmica, nós temos que entrar em harmonia com essas vibrações. E vibrações do quê? Construtivas. Para ver ressonância, senão nós ficamos dissonantes. Não é como nós vimos ontem um noticiário, né? Um rapaz com umas feições perfeitas, uma criatura com tudo de bom externamente, você olhando para ele, não é? Como diz a garotada, tudo no lugarzinho certo. Mas de repente a sua mente está voltada para a criminalidade com toda a força, com toda a violência. Então veja que falta alguma coisa. Então a harmonização cósmica é importante que a gente a entenda cada vez mais. Fratre Elias, daí advém aquele adágio místico que diz que tanto o paraíso como o inferno são autocriados, né? A pessoa cria e vive no seu próprio paraíso, no seu próprio inferno, dependendo da qualidade dos seus pensamentos, né? Das vibrações que gera, sim, porque que invoca, tudo vibra, que transmite. Porque tudo vibra. Esse que é o princípio que às vezes, né, que vem lá do hermetismo, lá do nosso querido Egito, lá, e que a gente ainda está lutando até hoje, mas será que é isso mesmo? Será que isso funciona? Será que é assim? Entendeu? E felizmente hoje a ciência está sendo a grande auxiliar da espiritualidade, por incrível que pareça. Por que estão dizendo hoje? Já se vive, não é se falava, se vivenciava há milênios atrás. Então, está nos parecendo que, de uma certa forma, nós partimos para uma dessacralização total. Sim. De tudo. Porque a gente pensa que sagrado é só alguma coisa. Mas é tudo. Tudo é. Então, a harmonização cósmica é justamente no sentido de nos colocar em uma situação, uma vibração, vamos dizer assim, em sintonia com aquilo que é de melhor, para que isso possa chegar até nós. Não é assim? As grandes descobertas aconteceram como? Num momento inesperado, como dizem alguns cientistas, né? Mas justamente porque naquele momento, possivelmente, ele estava harmonizado, ele estava preparado para aquilo. Fratre Elias, e digamos que uma pessoa que nos assiste agora pergunta o seguinte, mas Fratre Elias, veja bem, sou uma pessoa de bem, procuro viver com pensamentos corretos, pensamentos elevados, mas convivo, né, vivo num lugar onde partilho, né, o espaço com pessoas que são muito negativas. O que essa pessoa pode fazer para tanto mudar, né, se proteger, como talvez até alterar esse lugar, essa atmosfera? É justamente isso, é justamente ele manter essa qualidade de vibração, de pensamentos, certo? E fazer o seu trabalho. Claro que aí vai entrar o grau de conhecimento que ele tem, não é? Mas uma coisa é certa, se ele mantém essa positividade, vamos assim dizer, ele não tem a menor dúvida, ele está, vamos dizer assim, vamos chamar aqui, protegido. Blindado. Está blindado, vamos dizer, não é? Agora, possivelmente, são experiências que vão proporcionar crescimento para ele. Isso ele precisa ter consciência. Porque possivelmente aí é que está a importância daquilo que ele está vivendo, que é para o seu crescimento. Muitas das vezes ele está recuperando alguns registros kármicos, vamos chamar aí. Não é? Muitas das vezes uma experiência necessária para o seu crescimento. Muitas das vezes não, podemos dizer que na totalidade. Entendeu? Então, agora, se ele se revolta, o que começou a fazer? Ele começou a entrar em dissonância. Está entendendo? Ele se afasta da experiência.
Ou então ele acaba se envolvendo com aquele tipo de vibração. Entra no mesmo diapasão, né? Ele entra no diapasão. Ou entra em rede, como nós estávamos falando agora há pouco, na teoria das cordas. Não é? Ele entra numa rede. Então, isso hoje, gente, nós temos que tomar consciência que é assim. Porque é impressionante nos noticiários, as pessoas que você vê, não é mais como era antes, não, pessoas às vezes maltrapilhas ou isso, aquilo, envolvidas com isso, aquilo, não. Pessoas, vamos dizer assim, perfeitas, vamos assim dizer, apresentáveis e tal. Mas a gente sabe que o que está acontecendo é lá dentro, é interiormente, na sua mente, o seu coração e assim por diante. Mas mesmo assim, nós sabemos que são experiências que nós podemos tirar ensinamentos. Sempre, sempre. Não adianta a gente pensar que está isento disso. Sempre. Por essa linha, Fratre Elias, um pensamento de amor, um pensamento de cura direcionado, né, a uma entidade qualquer, a uma pessoa qualquer, né, visualizando essa pessoa, mesmo que ela não esteja presente, é evidente que essa energia atinge. Mas né? não tem a menor dúvida. Uma forma, pensamento é criado e vai não atuar beneficamente sobre aquela pessoa. Nós já falamos aqui em programas... É o trabalho da cura à distância, né? Há muito tempo atrás, por exemplo, a beleza desses trabalhos que são feitos, por exemplo, nas igrejas, nos templos, quer sejam católicos, evangélicos, ou isso, aquilo. Por quê? Porque aquilo tem um poder imenso. Não só o poder da oração, como o poder em si daquelas mentes e daqueles corações que estão vibrando naquela intensidade. Elas estão em ressonância com coisas poderosíssimas, com energias poderosíssimas, com vibrações poderosíssimas. Então, esta é uma das funções do ritual, de uma cerimônia. Mas naquele momento nós precisamos estar concentrados e conscientes do que estamos fazendo ali. Não adianta ficar olhando rabo de olho para cá, para lá. Você tem que estar consciente. Ou só repetindo mecanicamente uma oração. Não é? Mas se você estiver bem consciente, é fantástico o que aquilo está produzindo. É fantástico, porque não é só a capacidade, vamos chamar ao nível paralelo, não é? Horizontal, perdão, mas o vertical que é o mais importante, aquilo que vem, aquilo que desce, entendeu? Porque desce, a gente sabe, com energias e com forças fantásticas, que não temos, às vezes, conhecimento suficiente para avaliar. Então tem uma função poderosíssima tudo isso. Essa é a operacionalidade do trabalho de cura espiritual, do trabalho de auxílio espiritual da Ordem Rosa Cruz. Sim, a gente sempre fala do nosso Conselho de Auxílio Espiritual. Mas se nós pensarmos bem... As leis são as mesmas. As leis são as mesmas. O próprio Conselho é uma harmonização. No fundo é isso. Uma harmonização, propiciar uma harmonização cósmica. Na pessoa então, que está sofrendo. Por isso é um tema e é uma colocação, vamos assim dizer, importantíssima dentro da ordem. Importantíssima, porque é justamente através disso que muita coisa poderá ser feita, transformada, transmutada, etc. e tal. E isso começa onde? Em cada um de nós. Na forma como nós pensamos, como nós falamos, como nós agimos. E aí está vamos chamar assim, o segredo. Certo? Aí está o segredo. Lembra que nós já falamos aqui da lei da atração, não é? A harmonização cósmica tem tudo a ver com lei da atração. Isso valida aquela frase atribuída a Gandhi, né? Seja você a transformação que você quer ver no mundo, né? Transforme-se primeiro que vai refletir no Mas não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Então veja que importância que tem isto. Então por isso que a ordem coloca isso com vamos chamar uma firmeza e uma seriedade muito grande nessa questão da harmonização cósmica. Porque ela sabe muito bem que se você não estiver se harmonizando, você está se Se você não está em sintonia, você está dessintonizado. Se você não está em ressonância, você está em dissonância. Isso tudo parte da onde? Numa expressão do nosso querido Hermes Trismegisto. Tudo vibra. Não é? Uma primeira lei. Tudo vibra. E veja que isso hoje está nas correntes mais avançadas, científicas. Está comprovado. Né? Está aí, certo? Está aí, não tem mais como você dizer, não é assim. Certo? Então temos que estar atentos com a nossa maneira de ser e tudo mais, porque isso é importante. Hoje fala-se, inclusive, Fratre Elias, de uma ecologia interior, de uma ecologia espiritual. Sim. Né? Porque uma forma de entrar em ressonância com o ecossistema, né? Claro, com a harmonia da natureza. Claro. Você lembra, teve um tempo que até nós participamos de alguns trabalhos
que a gente dizia assim, você precisa olhar uma árvore de forma diferente, se possível abraçá-la, porque você vai sentir o abraço dessa árvore. Veja que coisa. É verdade. Para alguns, não, ok, isso aí é coisa de maluco. O Frater Elias agora, acho que, agora sim, agora ele pirou de uma vez mesmo, não é? Mas hoje o que está acontecendo? Que nós estamos vendo que são sensíveis. São seres sencientes. São seres sencientes. As árvores, os bichinhos, então nem se fala, não é? Outro dia lemos uma historinha, não é? De uma cachorrinha que vivia com uma gatinha, que aceitou a gatinha para conviver junto. Aí a cachorrinha ficou cega. Sabe quem que passou a guiar a cachorrinha? A gatinha. A gatinha. Que coisa. Ficava roçando nas perninhas da cachorrinha e ia andando, e a cachorrinha atrás. Então ia até onde estava a comida, onde que estava a água. Gente, por favor, nós precisamos pensar em alguma coisa diferente. Não podemos mais fechar os nossos olhos e achar que as coisas estão nos chamando a atenção de todos os lados. De todos. Não tem mais um que você olha assim, que você diga assim, não, estão nos chamando a atenção de todos, de várias formas. De várias formas. E a gente sabe que isso vem da onde? Da espiritualidade. Quer dizer, deve ter alguém tocando uma corda lá, sei lá se são 10 ou 20 ou 30 cordas, né? Uma lira cósmica. É, uma lira cósmica lá com quem diz, olha gente, vê se dá um jeito aí, hein? Vejam as coisas estão aí sendo mostradas. O próprio Pitágoras falava da harmonia das esferas, né? Exato. E cabia a nós entrar em ressonância com essa harmonia. Mas até há pouco tempo alguns ainda diziam, isso está mais ou menos, acho que precisamos interná-lo, porque ele está ouvindo o quê? Que música que é essa? Não é? Hoje estão aí dizendo, não, tem uma música diferente aí, existe uma música diferente. Não é o som físico, né? Outro tipo de som. Exato. Então, mas tudo possivelmente é pelo momento que nós estamos vivendo. Eu acho que nós estamos sendo preparados para um momento muito especial. Então, por isso estão essas revelações, essas mensagens, cada uma mais preciosa do que a outra. Mais preciosa do que a outra. Então, cabe a cada pessoa, Frater Elias, estabelecer em si essa harmonização cósmica, né? Claro. Primeiro começa consigo, né? Com a pessoa, para poder ir provocando as transformações necessárias, né? E de forma simples, porque ele pode fazer isso pela respiração, não é? Conhecer um pouquinho o seu corpo, o seu físico, não é? Fazer um relaxamento, à medida que possa ter uma orientação ou receber uma orientação de fazer uma meditação e se aprofundando um pouquinho mais, entendeu? E assim ele vai crescendo. Agora, o que ele não pode mais é dizer que essas coisas não existem. Não existem. Isso não serve para nada. Porque quando ele está fazendo uma oração, quando ele está lendo um salmo, etc., se ele está fazendo isso bem dentro de si, ele está harmonizado. Ele está entrando em harmonização. Só que aí não está se usando esse nome. Sem dúvida. A única coisa, a diferença é essa. É uma forma diferente de se chegar a um determinado ponto, para não dizermos aqui ao mesmo ponto. Perfeito. Frater Elias, antes de nós encerrarmos o programa, como de costume, né, eu gostaria de fazer um convite, em nome da Ordem Rosa Cruz, a todos os nossos amigos de casa, para um evento muito importante que está acontecendo na Ordem Rosa Cruz, que vai acontecer, na verdade, que é esse evento aí que está entrando na sua tela, que é uma exortação à ecologia espiritual, o primeiro Fórum Permanente Pró-Meio Ambiente. Curitiba é Rio+20. Esse evento quer ouvir a sociedade civil, quer ouvir você, caro telespectador, com relação ao meio ambiente e principalmente dar uma dimensão espiritual à ecologia. A entrada é franca a esse evento que irá do dia 27 de abril agora ao dia 1º de maio. São várias palestras maravilhosas, profundas, inclusive nós vamos ter uma vivência de ecologia interior com o nosso Frater Elias. E para você participar desse evento, que é gratuito, basta que você reserve a sua vaga através do site da Amorc, no www.amorc.org.br. Você entra lá, entra no banner do Fórum Permanente de Ecologia, de Pró-Meio Ambiente, e reserva a sua vaga no auditório. Assim você terá seu lugar garantido e virá graciosamente, gratuitamente, colaborar conosco, unir a sua voz à nossa na defesa do nosso lar planetário, do nosso campo de evolução. Frater Elias, podemos encerrar mais uma vez reprisando, né, o clipe, Sim. Que com certeza será absorvido com outros olhos agora. Vamos lá.
harmonização cósmica. Já pensou quanto do futuro da humanidade e do planeta pode estar em nossas mãos? Meditar é o expandir da consciência que somos na unidade. Quando isto ocorre, sentimos um imenso amor por todos os seres, pois nesta condição todos somos um. Quanto mais meditamos, mais somos capazes de amar. Quanto mais amamos, mais madura se torna nossa sabedoria. Quanto mais sábios somos, mais natural é a ação desinteressada, impessoal. A arte da meditação nos prepara para as inspirações mais profundas de nosso eu interior. Lembre-se, esta possibilidade de cooperar no processo do mundo é a maior honra do ser humano. É a meta de todos nós. Meditemos.